Olá, eu sou o professor De Luca e o assunto é resolução de exercícios de função afim. Vamos lá? Resolveremos exercícios de função afim de 3 modos diferentes. Exercício 1. Assinalar a representação algébrica da função afim representada no gráfico. E aí vem as alternativas. Nesse primeiro modo, nós resolveremos testando as alternativas. Lógico que só dá para aplicar esse modo em questões do tipo teste de múltipla escolha, mas é importante você saber fazer desse modo, que às vezes você ganha tempo numa prova. Vamos ver? Para resolver por esse método, nós precisamos de pelo menos 2 pontos do gráfico, da função. Bom, e nós temos 2 pontos, no caso, os 2 pontos que cortam os eixos, né? O eixo x e o eixo y. Essa função ela corta o eixo y no ponto 0 e 3, e ela corta o eixo x no ponto -1 e 0. Com esses 2 pontos, nós vamos testar as alternativas, ou seja, vamos colocar o x do ponto no x da alternativa, e o y do ponto no y da alternativa e vamos ver se dá certo. Então vamos lá. Na letra A, f de x igual a menos x mais 3. Bom, o primeiro ponto é o 0 e 3. Então vamos testar. Ou seja, aonde tem x, eu coloco 0 e o resultado tem que dar o valor de y, tem que dar 3. Então vamos lá. Fazendo aqui f de 0 ficará menos 0 mais 3, que se encontra 3. Eita, quer dizer que f de 0 igual a 3. Deu certo? Deu. Nesse caso, então, funcionou. Ou seja, essa função da letra A passa pelo ponto 0 e 3. O gráfico dela passa por 0 e 3. Vamos testar agora o outro ponto da função, o menos 1 e 0. Então vamos lá. Aonde tem x, eu coloco menos 1 e vamos ver se o resultado dá 0. Então vamos lá. F de menos 1 ficará aqui. Então, menos 1 mais 3. Cuidado, hein? Menos 1 é negativo, então é menos 1. Pela regra de sinal, nós teremos mais 1 mais 3, que se encontra 4. Então, nesse caso, no item A, o f de menos 1 é igual a 4. Deu certo? Não, não é? O f de menos 1 da nossa função lá, do enunciado, tem que dar 0. Então, não deu certo, então não é a alternativa A. Vamos para a alternativa B. A alternativa B diz que f de x igual a 3x menos 1. Então, de novo, ponto 0, 3, ou seja, se o x vale 0, y tem que dar 3. Vamos lá, fazendo aqui o f de 0, nós encontraremos 3 vezes 0 menos 1. 3 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Ou seja, o f de 0 deu menos 1. Deu certo? Não, né? Na função lá dada no enunciado, o f de 0 tinha que dar 3. Então, essa não deu certo, nem precisa testar do outro para outro ponto, não é isso? Já não é a letra B. Vamos para a letra C. A letra C eu tenho que f de x igual a 3x mais 3. Então vamos lá, primeiro ponto, 0, 3. Se o x vale 0, y tem que dar 3. Então vamos lá, f de 0 vai ficar 3 vezes 0 mais 3. 3 vezes 0, 0, mais 3, 3. F de 0 igual a 3. Deu certo? Deu, não é? É o 0, 3. O ponto 0, 3 deu certo. Vamos testar agora para o outro ponto. Então, ponto menos 1 e 0. Então, x vale menos 1, y vai ter que dar 0. Vamos ver? Então, fazendo f de menos 1, eu terei 3 vezes menos 1 mais 3, 3 vezes menos 1 menos 3, mais 3, 0. Então, f de menos 1 deu 0. Deu certo? Deu. Eita, o que significa então? Se os 2 pontos estão nessa função da alternativa C, quer dizer que a alternativa C é a alternativa correta. Tranquilo? Certinho? Vamos para mais um módulo. Nesse segundo módulo, nós utilizaremos as propriedades que nós já vimos do coeficiente angular e do coeficiente linear da função afim.
Podemos escrever uma função afim como sendo f de x igual a x mais b. O a é o coeficiente angular ou taxa de variação, e o b é coeficiente linear. O a permite a gente saber se a função é crescente ou decrescente. Se o valor de a for positivo, nós temos que a função é crescente, ou seja, se eu aumentar o valor de x, aumenta o valor de y. Se eu diminuir o valor de x, diminui o valor de y. E se o a for negativo, a função será decrescente, ou seja, se eu aumento o x, diminui o y, ou se eu diminuo o x, aumenta o y. Essa função do gráfico, pelo jeitão dela, nós vimos que ela é crescente, não é isso? Ou seja, se eu aumento o x, eu aumento o y. Se essa função é crescente, então a alternativa correta necessariamente terá o a positivo. Então vamos examinar as alternativas. Olha, a letra A, o a vale quanto? O a vale menos 1. Então não pode ser a letra A, porque o a vale menos 1, né? Menos x, o a vale menos 1, não pode ser a letra A. A letra B, o a vale 3, positivo, pode ser. A letra C, o a vale 3, positivo, pode ser. A letra D de dado, o a vale menos 3, a negativo, então não pode ser a letra D. E a letra E, o a também vale menos 3, também é negativo, então também não pode ser a letra E. Quer dizer que estamos entre a letra B e a letra C. Repare que no caso, coincidentemente, as duas têm o mesmo coeficiente angular, não é? Valendo 3. Bom, a diferença está no coeficiente linear. Mas nós lembramos que o coeficiente linear, o valor de b, é onde o gráfico da função corta o eixo y. Então, onde essa nossa função corta o eixo y? Corta o eixo y em 3, não é isso? Certo? Que então o coeficiente linear vale 3. Então não pode ser a letra B, que o coeficiente linear vale menos 1, então só pode ser a letra C. Certinho? Tranquilo? Bom, resumindo, como é que você faz para resolver por esse segundo modo? Você primeiro vê se a função é crescente ou decrescente. Se for crescente, o coeficiente angular é positivo. Se for decrescente, o coeficiente angular é negativo. E depois, para achar o coeficiente linear, você vê aonde corta o eixo y. E aí você terá o coeficiente linear. Vamos ao próximo modo. Nesse terceiro modo, nós utilizaremos 2 pontos da função. A vantagem desse terceiro modo é que eu não preciso de alternativas para resolver. Então eu preciso de 2 pontos para resolver por esse terceiro modo, não é? Quais são os 2 pontos que nós temos aqui na função? Temos os pontos onde elas cortam os eixos, né? Então, corta o eixo y em 0,3 e corta o eixo x em menos 1 e 0. Então, o que nós faremos aqui? Olha, eu sei que uma função pode ser escrita da forma y igual a x mais b, pois é uma função afim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor desses 2 pontos, o x e o y de cada ponto, e substituirei no x e y da função. Então, vamos lá. Primeiro ponto, 0,3. Então, o que eu faço? O x vale 0, o y vale 3. Então, onde tem x eu coloco 0, onde tem y eu coloco 3. Então, nós teremos que 3 é igual a a vezes 0 mais b. A vezes 0 é 0. Então, encontraremos que 3 igual a b ou b igual a 3. Achamos o valor de b. Vamos substituir agora o x e o y do outro ponto. Então, menos 1 e 0. Bom, então, onde tem x eu coloco menos 1 e onde tem y eu coloco 0. Então, nós teremos aqui, ó, 0 é igual a a vezes menos 1 mais b. Só que o b nós já calculamos, vale 3.
Então teremos que 0 será menos A, não é? A vezes menos 1, mais 3, que é o valor de B. Passo A para o outro lado com sinal trocado, temos que o A vale 3. Bom, a função é y igual a ax mais b. Como o A vale 3 e o B vale 3, eu terei que y é igual a 3x mais 3, que é a resposta à nossa função, o que dá a alternativa C. Bacana, né? Esse método é o mais geral. Esse exercício foi um pouco mais fácil de resolver por esse método, porque são os pontos onde cortam os eixos. Então tem o x igual a 0 e y igual a 0, facilitou bastante para achar o A e B. O que eles podem complicar um pouquinho é se te dar um exercício que nem o x nem o y vale 0, que vai ser o próximo exercício. Vamos lá. Exercício 2. Escrever a representação algébrica da função afim representada no gráfico. Da mesma forma do exercício anterior, nós precisaremos de 2 pontos da função para obter a representação algébrica dela. Bom, esses 2 pontos nós extraímos do gráfico. Olha, quais são os 2 pontos que passa essa função do gráfico? Então veja lá. Olha, ela passa pelo ponto 2 e 5 e passa pelo ponto menos 1 e 2. Bom, sabemos que uma função afim pode ser representada da forma f de x igual a x mais b ou y igual a ax mais b. Então, da mesma forma que o exercício anterior, vamos pegar cada ponto, colocar o valor de x e de y e vamos ver o que acontece. Então, vamos lá. Primeiro ponto, menos 1 e 2, ou seja, o x vale menos 1, y vale 2. Então, o x do ponto, não é? Menos 1 é o x que nós colocaremos na função, e o y do ponto 2 é o y que colocaremos na função. Teremos então que 2 é igual a vezes menos 1 mais b. A vezes menos 1, você encontra menos a. Então teremos que 2 igual a menos a mais b, ou menos a mais b igual a 2. Essa é a nossa primeira equação. Vamos agora usar o outro ponto. A função também passa pelo ponto 2 e 5, ou seja, se o x vale 2, y vale 5. Substituindo, nós teremos que 5 é igual a vezes 2 mais b. A vezes 2, 2a. Então, nós temos que 5 igual a 2a mais b, ou 2a mais b igual a 5. Essa é a nossa segunda equação. Primeira equação, menos a mais b igual a 2. Segunda equação, 2a mais b igual a 5. Quer dizer que agora eu tenho um sistema de 2 equações e 2 incógnitas, a e b. Resolver esse sistema é achar um valor de a e um valor de b que sejam raízes para as 2 equações ao mesmo tempo. Bom, tem vários métodos de resolução de sistema. Aqui nós usaremos o método da adição. Qual que é a ideia do método da adição? Você soma as 2 equações e aí some uma das 2 incógnitas. Só que nesse caso, se eu somar as 2 equações, eu terei menos a mais 2a dá A, não sumiu ninguém. B mais B, 2b, não sumiu ninguém. Bom, então veja lá. Vamos sumir, por exemplo, com a letra A. Se embaixo eu tenho 2a, o que eu gostaria que aparecesse em cima para na hora de somar, sumir a letra A? Eu gostaria que em cima aparecesse menos 2a, não é isso? Porque fica menos 2a mais 2a, o a vai embora. Bom, então como é que matematicamente nós fazemos aparecer o menos 2a em cima? Uma das formas é multiplicar toda a primeira equação por 2, certo? Se eu multiplicar toda a primeira equação por 2, eu terei menos a vezes 2 menos 2a, b vezes 2, 2b, 2 vezes 2, 4. Certo?
E a segunda equação eu copio e agora resolvo esse sistema que é equivalente ao primeiro. Não é? Bom, soma então as duas equações. Menos 2a mais 2a vai embora, certo? 2b mais b você encontra 3b. 4 mais 5 você encontra 9. Então nós teremos que 3b é igual a 9, ou o b será 9 dividido por 3, o b é igual a 3. Achamos o b. Como é que acho a? Substitui em uma das equações, por exemplo, a primeira, menos a mais b igual a 2. Só que o b vale 3, não é isso? Então teremos que menos a mais 3 igual a 2, passo 3 para lá com o sinal trocado, menos a é igual a 2 menos 3, menos a é igual a menos 1, ou o a é igual a 1. Eita, quer dizer que nós temos que o a vale 1 e o b vale 3. Nós não falamos que a função é y igual a x mais b? Então, no lugar de a, eu coloco 1, no lugar de b, eu coloco 3. Então, a nossa função será y igual a x mais 3. Ou, se você preferir, f de x igual a x mais 3, que é a resposta do exercício. Bacana, né? Essa foi então a resolução de exercícios de função afim por 3 métodos diferentes. Até o próximo!